acabou. Pra que só desenvolve o amor? Eu confiei, entreguei meu coração a você machucou. Fala, meu lindo, fala, minha linda. Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal de História e Educação, feito por você, para você e para mais ninguém. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa análise sobre os métodos na história da filosofia. E hoje, no vídeo de hoje, veremos o método de Sócrates. O que significa o método de Sócrates? O que significa ironia e maiútica? Não sabe? Vai saber. Curta nosso vídeo primeiro, compartilhe as nossas ideias segundo, terceiro, comente, deixe opiniões de vocês, vamos discutir, vamos filosofar, é importante a gente saber a opinião de vocês. Por mais que vocês estejam do outro lado da telinha, a gente precisa de interagir para aprender. E esse é um conteúdo que, além de cair no vestibular e no Enem, ajuda vocês a entenderem melhor o mundo. Então, depois da vinheta, você vai entender mais um pouquinho sobre o método de Sócrates. Roda a vinheta e vem com a gente! Fala, meu lindo, fala, minha linda. Como você sabe, eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal de História e Educação. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um método muito importante, um método que elevou Sócrates a um patamar de filósofo acima da média, né? Ele criou então um método dialético, composto pela ironia e pela maiútica. O que é ironia? Antes da gente explicar para vocês o que é ironia, a gente não pode esquecer que o pai de Sócrates era um escultor e a mãe de Sócrates uma parteira. Professor, o que tem a ver isso? Meu Deus, você vai falar da família dele, não é aula de história, eu não quero saber da história da família, eu quero saber do método. Calma, relaxa, fica tranquilo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque ele mesmo, Sócrates, filósofo do século V a.C., na Grécia, diz para nós que ele foi muito influenciado pela profissão de seu pai e de sua mãe. E um método dialético, no qual é composto pela ironia, a ironia tem a ver com a influência do pai dele. O pai dele era escultor. Não esqueçam que o escultor ele tira o excesso, ele molda, né, a imagem que ele está esculpindo, tirando o excesso. E a ironia é justamente tirar o excesso. O que significa ironia? Significa desconhecer, não saber. Significa questionamento. Ele é destrutivo, né? Assim como um instrumento que vai moldando a imagem de um artesão, de um escultor, no caso, né? Então, é justamente isso que o Sócrates faz. Com o questionamento, ele vai moldando as pessoas a compreender o mundo de uma maneira correta. Vocês sabem, no vídeo anterior, o professor postou sobre Sócrates, e lá eu mostro para vocês que Sócrates ensinava as pessoas a buscar a verdade, juntamente com ele, porque ele não sabia também. Então ele explicava para as pessoas como deve proceder o raciocínio de maneira correta. Então ele organizava os argumentos, evitando a contradição, superando as ilusões. E o método dialético, porque tem a ver com a arte do discurso, ele ajuda então, por meio da ironia, que é a primeira parte desse método, a moldar o discurso, a evitar a contradição, né? Então, por exemplo, Sócrates perguntava para as pessoas: o que é o amor? As pessoas acreditavam saber do que estava se tratando. Ah, Sócrates, amor significa um sentimento. Vamos dar um exemplo. Aí o Sócrates falava: então, quem ama odeia, porque o ódio também é um sentimento. Perceba que o Sócrates fazia as pessoas caírem em contradição. E daí as pessoas se autoavaliavam. Elas faziam com que elas percebessem os próprios erros, a sua própria limitação da forma de compreender o mundo. Então, o método dialético, por meio da ironia, esse questionamento, ele vai fazer as pessoas a reconhecer a ignorância. Ele vai fazer as pessoas o quê? A destituir da cabeça, tirar as ilusões, porque são as ilusões que impossibilitam a gente de chegar à verdade,
É isso que o Sócrates está dizendo. Para conhecer a verdade, para ser um sábio, eu tenho que admitir a ignorância. E para isso, eu tenho que superar a ilusão. E esse é a primeira parte do método. E essa é a função da ironia. Desconstruir as ilusões. É igual você ter uma casa velha. Para você fazer uma casa sólida, firme, você tem que desconstruir todo esse alicerce que não é tão sólido. Então, a ironia é a desconstrução da ilusão por meio do questionamento, por meio do discurso, por meio da dúvida. Beleza. Segunda parte do método é a maiêutica. Maiêutica em grego significa parto de ideias. Eu falei agora há pouco que a mãe de Sócrates era parteira. E parto, dar à luz uma criança. Sócrates considerava também um parteiro de ideias. Depois que as pessoas superavam as ilusões, então admitiam que nada sabiam, Sócrates fazia as pessoas por si só a buscar a verdade. Se as pessoas então sabiam o que não era verdade, então Sócrates, por meio do diálogo, fazia com que as pessoas por si só buscassem a verdade. Por isso a maiêutica. Maiêutica significa parto de ideias. Ele se considerava parteiro de ideias. Esse é o papel do filósofo. Então, ele caminhava na praça pública interagindo com as pessoas por meio do diálogo, fazendo com que elas, por meio da ironia, admitissem a ignorância e depois o quê? Buscassem então um conhecimento verdadeiro. Não um conhecimento baseado nos sentidos, mas um pensamento, por meio do pensamento, elas encontrassem a luz e a sabedoria. Meus lindos, então, o vídeo de hoje se encerra por aqui. Entendemos o que significa o método dialético, entendendo o que é ironia e o que é a maiêutica. Joinha, curta o nosso vídeo, compartilhe as nossas ideias. Se você não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal e não perca o próximo vídeo que estará imperdível. Segredo, não vou dizer qual é o próximo tema. Não percam. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários, o professor terá o maior prazer de ler. Você concorda que o método dialético ajuda hoje em dia a gente a superar as ilusões por meio das fake news? Quero saber a tua opinião. Esse é um dos temas que pode cair nos vestibulares aí. Se liga. Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal Xi, História e Educação, feito para você, por você e para mais ninguém. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador.